Bom dia, queridos, bom dia. Abram suas Bíblias em Apocalipse. Muito fácil abrir Apocalipse, último livro da Bíblia, para quem ainda tem a Bíblia no papel, senão é só pegar os tablets ou os celulares e ir rapidamente até o último livro. Apocalipse 2. Nós vamos falar um pouquinho sobre as cartas que Jesus escreveu às igrejas. Eu quero destacar uma delas. Vocês sabem que são 7 cartas. Nós vamos ler a primeira carta que Jesus escreveu, que está em Apocalipse 2. Vamos ler o versículo 2 ao versículo 5. Amém? Minha tradução, que é a nova tradução na versão brasileira, versão português, ela diz assim: Eu sei quantas coisas boas você está fazendo. Tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua perseverança. Sei que você não tolera o pecado, que tem examinado cuidadosamente a pretensão daqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e já descobriu que eles são mentirosos. Você tem sofrido por mim com perseverança sem desistir. Querido, se eu recebesse um elogio desse de Jesus, eu falava, eu paro por aqui, não quero ouvir mais nada. Só que a Bíblia sempre tem uma vírgula, eu acho maravilhoso, porque ela nos confronta mesmo. A Bíblia não fala daquilo que nós queremos ouvir, mas fala do que Deus tem para que a gente ouça. E o versículo 4 diz assim: Todavia, apesar de vocês estarem fazendo tantas coisas legais, todavia, tem uma coisa contra você. Você não me ama como no princípio. E aí o 5 diz: Lembre-se de onde você caiu outra vez e trabalhe como fazia no início. Caso contrário, eu virei e tirarei o seu castiçal do lugar dele. Querido, como eu falei, essa é uma carta, uma de 7 cartas às 7 igrejas que Jesus deu a João no livro de Apocalipse. O interessante dessas 7 cartas, quando a gente lê elas com mais profundidade, a gente pode relacioná-las, sim, às fases que a igreja passou ao longo do mundo, as fases que começam desde a igreja primitiva, que é essa carta a Efésios, até a igreja dos últimos tempos, que todos dizem que é a igreja dos últimos tempos, que é Laodiceia, que se vocês pegarem a carta à igreja de Laodiceia, vocês vão ver que a igreja atual está passando exatamente por esse momento. Ou nós podemos olhar de outra forma, nós podemos olhar como fases de nossa vida como cristãos. Fases em que nós flutuamos na nossa crença, nas nossas verdades, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Então, além de olhar essas cartas como fases da igreja, nós podemos olhá-las como fases de nossa vida. E podemos tomar isso como um alerta para nós. Porque vocês já perceberam que tem hora que nós estamos fortalecidos na fé, estamos muito fortes naquilo que acontece, tem hora que nós estamos fracos, tem horas que de vez em quando a gente peca e não deveria, tem horas que a gente faz o que a gente não queria fazer, como diz o apóstolo Paulo, e quando nós olhamos essas cartas, nós olhamos exatamente essas fases, exatamente essas circunstâncias. Então, eu queria falar primeiro desta carta para vocês. Talvez um dia a gente faça uma sequência das 7 cartas para a gente estudar juntos o que diz essas 7 cartas e o que elas significam para nós. Mas nessa primeira carta a Efésios, Jesus alerta a igreja para não esquecer das primeiras obras. O que Jesus está falando? Jesus está dizendo que em algum ponto a igreja, nós, porque a igreja somos nós, a igreja se esqueceu quem ela era, se esqueceu o que devia fazer e se desviou do caminho, se desviou da simplicidade do evangelho. Em outras palavras, queridos, é isso que eu queria refletir com vocês nessa manhã. A igreja se tornou religiosa. O povo se torna um povo religioso, um povo que fazia as coisas porque queria ter uma aparência.
Quem perde o primeiro amor, quem perde a compreensão de Cristo, queridos, começa a fazer as coisas por aparência. E aí o povo pode se tornar muito mais dependente do pastor que da presença de Jesus. Uma igreja que fica religiosa vale muito mais a palavra do pastor que as verdades da palavra. Porque o povo não está preocupado em aprender. O povo está preocupado em ouvir o que alguém tem a dizer a ele. E Jesus diz isso. Jesus diz que eles tinham aprendido as verdades da palavra. Eles tinham conhecido o verdadeiro amor. Eles tinham aprendido a viver pela graça. Eles tinham aprendido a viver dependentes de Jesus, a entender o amor de Jesus. Só que, nem eu falei, o versículo 4 tem um todavia. Todavia, eles se esqueceram do amor. Queridos, faça uma reflexão comigo nessa manhã. Se nós esquecermos do amor, e a palavra lá em 1 João diz que Deus é amor, é aquela coisinha, aquela brincadeirinha simples da matemática que todo mundo aprendeu, não é? A igual a B, B igual a C, logo A igual a C, não é isso? Então, se Jesus disse que eu me esqueci do amor, e João diz que Deus é amor, eu me esqueci de quem? Eu me esqueci de Deus. Ele já não tem mais lugar na minha vida. Eu vivo de aparências. O que Jesus está dizendo é alertando essa igreja, não faça isso. Volte para a palavra. Volte a se preocupar com aquilo que ocupa o coração de Deus, que são vidas. Volte a falar do amor que transforma. Volte a falar da graça que nos traz vida. Volte a se lembrar de você mesmo quando você foi salvo. Porque se nós nos esquecermos de onde Deus nos tirou, vai chegar um momento que nós não daremos mais valor a Deus. E nós vamos passar a viver pelas aparências. Nós vamos passar a viver uma vida que não é genuinamente uma vida na presença do Senhor, buscando o relacionamento dele e com ele. Queridos, eu tenho visto muita gente nesse tempo que acaba se esquecendo de alguma maneira de onde veio e começa a repetir jargões que provavelmente repetiam antes. Eu falava isso. Poxa, eu sou bonzinho, eu não mato, não roubo, eu não faço nada de mal. Como se isso fosse motivo, como se isso fosse crédito, como se isso fosse justificativa para nós ficarmos distante da palavra de Deus. Nós acabamos substituindo Deus por algumas coisas que nós achamos que é mais ou é melhor para as nossas vidas. A religiosidade nos leva a isso. Nós começamos a ter aparência de bom. Nós começamos a ter aparência junto aos irmãos. Nós começamos a ter aparência na igreja. Nós começamos a não ler mais a palavra e dependemos de orientação de pastores, de pessoas que a gente considera com mais conhecimento. Quando nós deveríamos buscar a palavra e orar e buscar a Deus. Eu não estou aqui dizendo que você não deve se consultar com um pastor, que você não deve buscar um aconselhamento, principalmente porque o pastor, o que ele tem de diferente? Ele tem que ele vai ser mais cobrado por aquilo que Deus colocou, e aconselhar é um dos pontos do pastor. Mas nós devemos orar. Deus diz a Josué: não se afaste de ti esse livro da lei, medita nele de dia e de noite, porque só meditando nesse livro, só entendendo essas verdades, você vai entender quem eu sou. Deus dizendo a Josué, e quando você entende quem eu sou, você começa a entender o que é buscar relacionamento comigo. E na plenitude do relacionamento com Deus, é que nós entendemos as verdades dele na palavra, querido. Queridos, Deus não tem tamanho de pecado. Não existe pecadinho e pecadão para Deus. A palavra diz que Deus se afasta do pecado, seja ele qual for. E como é que nós entendemos se estamos ou não dando valor ao que recebemos? Quando nós nos lembramos de onde nós saímos. Quando nós nos lembramos do que fazíamos e de o quanto a nossa vida foi transformada.
Se nós não lembrarmos da alegria do resgate que teve sobre a nossa vida, queridos, nós não vamos lembrar o tamanho da misericórdia que Deus teve sobre nossa vida. Eu me lembro, 28 de março de 2001, uma quarta-feira, um culto da tarde. Eu me lembro que naquele dia, eu me levantei quando alguém perguntou quem aqui quer entregar sua vida a Jesus, e eu levantei, uma igreja no Parque São Domingos, longe da minha casa, mas eu fazia questão de ir. E naquele dia eu me levantei, fiquei muito alegre, eu lembrei a alegria que inundou meu coração naquele dia e trouxe minha vida de volta a um ponto que eu não experimentava há muito tempo. Meu coração era outro. Eu queria falar do amor de Cristo, da graça de Jesus, eu queria falar a todos que eu encontrava. Não importava o local, não importava o que eu sentia, não importava o momento em que eu estava. Eu lembro que eu passei a usar nos PowerPoints que eu fazia, no rodapé do PowerPoint, eu colocava um peixinho no rodapé do PowerPoint. Lembro que até briguei com um sócio meu que eu tinha na época, ele falou, pô, você não pode misturar religiosidade com coisa. Eu falei, eu não estou misturando religiosidade, eu estou falando do amor de Cristo, e esse peixinho vai continuar aí, senão não faço mais nenhuma apresentação. Eu não tinha medo de me posicionar. Só que quando nós viramos religiosos, nós começamos a nos encher de medo. Nós deixamos essa alegria genuína do evangelho sair da nossa vida. É o que Jesus falou, todavia, os princípios são esquecidos. Quando Jesus diz a Efésios que eles tinham deixado essa alegria de lado, é que eles tinham esquecido esses princípios. Eles começaram a dar valor a regras, a procedimentos, a orientações, a liturgia, e deixaram tudo isso substituir o amor de Cristo. Queridos, isso é um grande alerta para nós, e eu vejo como um grande alerta para mim. Nós não podemos nos esquecer do primeiro amor, nós não podemos nos esquecer do que isso representa. Um termômetro de quando nós estamos começando a esquecer o primeiro amor, e eu estou falando por mim, é que logo que eu recebi Jesus, logo que eu não julgava mais ninguém. Eu falava, pô, se Deus me aceitou sendo como eu era, e só eu sei como eu era, e eu já falei isso para vocês, se eu começar a falar o que eu fazia antes da minha salvação que Jesus trouxe sobre a minha vida, muitos aqui vão se escandalizar. Mas tenho a certeza, era verdade. Vocês não têm ideia, querido, só eu sei. Agora, se eu começo a me esquecer disso, se a gente começa a se esquecer disso, a gente começa a julgar os outros. Primeiro sintoma de quem saiu da presença do amor e começa a ir para uma religiosidade é que você começa a julgar. Aquele cara não merece isso, aquele cara não tem isso, aquele cara é dessa maneira, aquela pessoa é dessa forma. Jesus nunca julgou ninguém. Ele se preocupava em trazer o amor de Cristo e a salvação. Queridos, a gente tem que tomar cuidado. O único que vai nos julgar um dia é Deus. E Jesus quer que nós nos aproximemos de Deus. Timóteo, Paulo, quando escreve a Timóteo, lá em 1 Timóteo 2,5, ele põe isso muito claro. Ele diz assim: porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Queridos, quem sabe qual é o nosso futuro não somos nós olhando para a vida de uma pessoa, mas é Deus que olha muito além das nossas vistas. Nós temos que entender que Jesus é o mediador. Se nós achamos que alguém não tem jeito, se nós achamos que alguém não merece alguma coisa, ore por essa pessoa. Ore por ela. Peça que Deus derrame amor sobre a vida dela. Peça que Deus tenha um encontro com ela. Peça que Deus transforme a vida dela como a nossa vida foi transformada. Mas ore em nome de Jesus, porque é esse o nome sobre todos os nomes. Não é no nome de uma denominação, não é no nome de um pastor, não é no nome da irmãzinha que tem uma oração poderosa, é no nome de Jesus que as coisas acontecem. Queridos, nós devemos entender que o caminho de Jesus é um caminho verdadeiro. O verdadeiro caminho não é um caminho em que a gente se coloca submisso e no jugo de alguém. O próprio Jesus diz: trocai o seu jugo.
Pegue o meu jugo que é leve. Queridos, crer em Jesus não é uma questão de religião, mas é uma questão de amor, de santidade, de separação, de não aceitar as coisas do mundo. O povo de Efésio estava esquecendo disso. Quando ele esquece o amor, ele esquece que crer é uma atitude, não são demonstrações, são demonstrações, mas não são demonstrações de particulares, não são coisas de aparência, e sim coisas verdadeiras. Eles estavam crendo, e muitas pessoas entram nessa etapa, querido. Eles estavam crendo por medo de perder o que tinham conquistado. Era melhor crer do que duvidar. Querido, crer em Jesus é a opção de que adquirimos em fazer e fazemos o certo em todas e qualquer circunstâncias. Fugir do mal, se desviar dele, procurar evitar erros comuns e buscar sermos melhores nessa terra. Tem uma frase que quando eu leio, eu realmente me impacta essa frase. Ela foi escrita por um cara chamado John Newton há muito tempo atrás, mais de século atrás. Eu não sei se vocês sabem quem era John Newton. John Newton, ele era um pirata. Ele foi mercador de escravos, ele foi contrabandista, ele foi homicida. Ele foi considerado um dos homens mais perigosos do seu tempo. Só que um dia esse homem teve um encontro com Cristo. E quando ele tem um encontro com Cristo, ele escreve um dos hinos cristãos mais lindos de todos os tempos. Eu considero assim. Esse hino chama-se Amazing Grace. Maravilhosa graça. Esse hino é tão lindo que tem uma frase do Billy Graham que diz assim, que ele trocaria todos os seus sermões pelo privilégio de ter composto esse hino. E John deixa uma frase, quando ele é transformado, ele deixa uma frase que exemplifica muito o que eu penso. Ele diz assim: não sou o que quero ser, não sou o que devo ser, não sou o que eu espero ser, mas pela graça de Deus, não sou mais o que eu era. Queridos, nós precisamos dizer todo dia, pela graça de Deus, eu não sou mais o que eu era. E é pela graça e pelo amor, não é por regras, não é por determinações humanas, não é por doutrinas, é pela graça e pelo amor de Deus que eu não sou mais o que eu era. Tem um texto em Tiago, Tiago escreve lá no livro dele, no capítulo 1, versículo 26, ele diz assim: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, sua religião é vã. Infelizmente, queridos, nem todos que seguem a Jesus o fazem pelo que ele é. Muitos querem apenas suas bênçãos e não tê-lo como um amigo. Alguém que deve ser honrado e amado como um resgatador, como alguém que deu a vida pela minha vida, pela nossa vida. Alguém que deve ser amado pelo que ele é. Muitos até fazem pouco caso da sua presença, trocando sua presença por qualquer outra coisa. A palavra fala de vários exemplos disso. Quando o Tiago escreve o versículo que nós lemos, ele faz um alerta, porque ele conhecia quem eram os grupos religiosos judeus. Ele conheciam que eles eram capazes de se dizer de Deus e impedir os outros de entrarem verdadeiramente na presença do Senhor. Tiago conhecia bem os fariseus. E o que ele está falando e nos alertando é para não sermos iguais, a não procedermos como eles, não sermos como o fariseu que entra no templo e começa a orar e começa a julgar o publicano que estava do lado dele. Queridos, nós não somos de uma igreja, nós somos de Cristo. A placa da igreja não deve representar nada em nossa vida, mas o amor de Deus deve representar tudo em nós. Nós congregamos em uma igreja
Porque a palavra diz que quão bom é agradável viver entre os irmãos. Mas o importante é Cristo, porque a palavra também diz que onde dois ou mais estiverem, ali estará o Senhor. Nós nos reunimos porque é agradável, porque é gostoso estar com os irmãos, porque é na igreja que nós somos curados e tratados. Mas antes de qualquer coisa, nós somos de Cristo. Nós não podemos ser religiosos, queridos, a ponto de achar que só aqui tem bênção, ou só em determinada placa tem bênção, ou só determinado pastor é que traz bênção, ou só ali que Deus opera. Porque senão nós vamos estar seguindo doutrinas humanas. Porque a palavra diz que Deus está conosco todo o tempo, até a consumação dos séculos. Queridos, nós temos que seguir a Jesus. Tiago escreve isso, Tiago escreve para que a gente tenha cuidado. Como nós falamos, como nós expomos. E eu queria ler um texto com vocês, e agora que eu vou começar realmente a pregar essa manhã, eu queria ler um texto lá em Isaías, que fala sobre o perigo da religiosidade. Isaías 1, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 19. E depois nós vamos analisar alguns desses versículos. E é Deus falando isso para Isaías. Vejam comigo lá em Isaías 1, no versículo 11 ao 19. Diz assim: já não suporto mais os seus sacrifícios. Chega, não quero mais gordura dos seus carneiros. Não tenho prazer no sangue dos novilhos gordos, dos cordeiros e dos bodes. Quando vocês vêm à minha presença com os seus sacrifícios, quem pediu isso de vocês? Quem pediu que viessem colocar nos pés dos meus pátios? De que adianta vocês trazerem ofertas inúteis? O incenso que vocês queimam para mim cheira mal. Suas festas religiosas, a lua nova, os sábados e os seus jejuns não passam de mentiras. E não há nada que eu odeie tanto quanto uma religião fingida. Eu não aguento mais todas essas festas. Elas se tornaram um fardo para mim. Já nem posso olhar para essas cerimônias. De agora em diante, vocês podem orar com as mãos levantadas para os céus, mas eu não vou atender. Podem fazer muitas orações, mas eu não ouvirei. Nenhuma delas. E sabem por quê? Porque suas mãos estão sujas com sangue de vítimas inocentes. Lavem-se, limpem-se dos seus pecados. Não quero mais ver essas maldades. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, a ser honestos, a agir com justiça. Ajudem aqueles que são explorados, defendam o direito dos órfãos, protejam as viúvas. E olha o que ele diz no 18 e 19, aí a gente vê a misericórdia e o amor de Deus. Venham, vamos discutir estes assuntos juntos, diz o Senhor. Por mais vermelhas que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu limparei essas manchas completamente e as deixarei brancas como a neve fresca. Mesmo que seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei brancos como a lã. Se ao menos vocês me obedecessem, se ao menos vocês me obedecessem, poderiam comer dos melhores frutos que essa terra produz. Querido, que pesado isso. Que pesado. E eu queria ver alguns pontos para a gente refletir. No versículo 11, Deus diz, Deus não reconhece o sacrifício religioso, queridos. Quando ele diz, já não suporto mais os seus sacrifícios. Chega. Não quero mais a gordura de seus carneiros, nem tenho prazer no sangue dos novilhos gordos e dos cordeiros e bodes. Sabe o que Deus está falando? Que quem vive na religiosidade, o que essa pessoa mais valoriza são os sacrifícios. E ele acha um sacrifício as horas gastas na presença. Vocês já ouviram pessoas, e eu não estou aqui julgando, hein, queridos, mas vocês já ouviram pessoas dizendo, eu pago preço nas orações, eu pago preço nos meus jejuns, eu pago preço para ficar na presença de Deus. Queridos, como é que você pode pagar o preço em quem deu a vida por você? Deveria ser uma alegria
você fazer o mínimo para essa pessoa. Deveria ser o mínimo. Só quando a pessoa começa com religiosidade, tudo se torna um sacrifício. O que a pessoa faz para Deus é sacrifício. Mas Deus não está atrás de sacrifício, Ele está atrás de adoradores. Jesus diz isso à mulher samaritana, lá em João 4:23. Ele diz, mas a hora vem. E a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais assim que o adorem. Queridos, é adorar. Deus procura entre o seu povo. O que Deus procura são pessoas que obedeçam, que sejam fiéis, justas, mesmo sendo pecadoras. Mas que entendam que se relacionar com Deus vai a cada dia nos limpando. Nós precisamos, Deus procura pessoas que não se conformem com o pecado. Por isso que ele diz, sede santo como eu sou santo. Santo quer dizer separado. Quer dizer alguém que não olha para as coisas do mundo, alguém que não fica com um olhar focado no mundo. Queridos, uma pessoa religiosa valoriza muito mais o seu sacrifício, como faziam os fariseus. Acha bonito, julga-se melhor que os outros, mais justo, mais fiel, mais separado. E o pior, ele acha que ele é mais voltado às coisas de Deus. Mas é Deus quem vê, é Deus quem recompensa. Ou seja, tudo que é feito no oculto entre o adorador e Deus é Deus quem vê. Queridos, por isso que a palavra diz, quando você quiser verdadeiramente falar com Deus, derramar o seu coração, entra no oculto. Fala você e Ele. E a palavra diz que Ele, que está te ouvindo quando você está sozinho na presença dEle, Ele te responde. O religioso não. Como disse para os fariseus, eles gostam de se mostrar. Eles gostam de dizer que estão fazendo jejum. Eles gostam de dizer que eles estão orando por todo mundo. Não é assim. Deus não gosta desse tipo de sacrifício, queridos. Deus quer que nós voltemos ao amor dele. No versículo 12 desse texto de Isaías, Deus não aceita o culto religioso. Está escrito lá, quando vocês vêm à minha presença com seu sacrifício, quem pediu isso de vocês? Quem pediu que viessem colocar os pés nos meus pátios? Isso é um alerta ao tipo de culto. O culto religioso é só uma liturgia. Não contém nada de espontâneo, não permite que o Espírito Santo haja. A liturgia fica engessada. É aquele negócio assim, quadradinho. Não tem a presença do Espírito, o Espírito não pode se manifestar. Queridos, o culto é para Deus. Deus quer que nós o adoremos. O culto é o lugar onde a gente adora, onde a gente manifesta a graça de Deus, onde a gente vê a graça de Deus sobre as nossas vidas. O culto tem que ser uma alegria, apesar muitas vezes da palavra dura. Provérbios diz que aquele que é exortado e reconhece a exortação ama quem o está exortando. Então, quando nós somos exortados por Deus, nós temos que virar e dizer: obrigado, Deus, que gostoso o Senhor está me corrigindo. Porque quando o Senhor também está me corrigindo, também se cumpre aquilo que está escrito, que diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Então, quando eu leio a Bíblia não me corrige. Quando eu ouço uma palavra e essa palavra não me corrige. Quando o irmão fala para mim e aquilo não faz sentido na minha vida, provavelmente eu estou sendo um cabeça dura e estou me esquecendo do amor de Deus. Porque nós erramos, queridos. Nós erramos. Não existe um lugar perfeito, porque nós somos imperfeitos. Agora, essa imperfeição junta a nossa cria a igreja. E sabe o que acontece quando nós estamos no meio dessa imperfeição toda? Jesus nos santifica. Jesus nos separa. E se o nosso culto é espontâneo para Deus, sabe o que acontece? Acontece que ele se manifesta nos nossos corações. A palavra, apesar de ser dura, traz alegria. Os louvores nos penetram. Nós sentimos a presença do Senhor. E Paulo diz isso aos Tessalonicenses: não extinguais o Espírito. O Espírito tem que estar a todo momento na nossa vida.
Nós somos dependentes dele. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Quando existe o primeiro amor, nós somos cheios do Espírito, nós somos confiantes no poder que operava em nós. É isso que Jesus está dizendo à igreja de Éfeso, não perca isso. Não perca essa certeza que você é confiante no Senhor, que você é cheio do Espírito, que o Espírito opera em você. Creia. No versículo 13 e no versículo 14, a palavra vai dizer que Deus não tem prazer na oferta religiosa, queridos. Quando nós perdemos o nosso primeiro amor, nossas ofertas muitas vezes começam a ser de um caráter de troca ou de medo. Medo de que se eu não fizer, Deus vai se aborrecer comigo. Medo de que se eu não fizer alguma coisa que todo mundo está fazendo no culto, Deus vai ficar bravo comigo. Eu perco o entendimento do que significa ofertar e vir ao culto. Nós passamos a fazer as coisas mecanicamente e não porque entendemos isso como um chamado. Começamos a escolher a forma como vou ajudar no serviço, a forma como eu quero fazer, e muitas vezes a gente se esquece de perguntar a Deus se é o que Ele quer para nós naquele momento. Queridos, quando nós trazemos algo à casa do Senhor, nós temos que ter como motivação primeira o amor. O amor. E Paulo ensina isso quando ele escreve aos 2 Coríntios. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 9, Paulo diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Queridos, não existe troca com Deus. Não existe troca, não existe barganha. Deus está dizendo: não traga as coisas no meu altar com tristeza. Não traga as coisas no meu altar para fazer uma troca. Não traga as coisas no altar porque você está com uma necessidade que precisa ser resolvida e alguém diz que se você ofertar aquilo, aquela bênção vem sobre a sua vida. Não faça isso. Quando você trouxer uma oferta no meu altar, traga com alegria. Porque é isso que faz a diferença. É isso que move o coração de Deus. Queridos, eu não sei de vocês, mas vocês se lembram, eu sei de mim, eu me lembro no primeiro amor, eu dava tudo com alegria, com alegria. Se precisasse tirar minha camisa e dar para um irmão, eu dava. Se precisasse fazer alguma coisa, eu fazia. Por quê? Porque nós sentíamos o amor de Deus. A gente percebia que muitas vezes era preferível ajudar um irmão em aflição do que fazer o que nós queríamos. Isso é o primeiro amor. É não se preocupar mais comigo, é se preocupar com aquilo que Deus julga importante. Deus julga importante vidas. E Isaías diz isso nesse texto. Aliás, Isaías não, o Senhor falou através do profeta. Ele diz: não tragam de qualquer maneira. Tragam entendendo o que está acontecendo. O versículo 15, queridos, e aí é um alerta grande. Ele diz assim: Deus se desvia daqueles que vivem na religiosidade. Olha o que Deus diz no versículo 15. Ele diz assim: de agora em diante, se vocês continuarem religiosos, se vocês continuarem trazendo as coisas de qualquer maneira, se vocês continuarem fazendo de qualquer jeito, ele diz assim: de agora em diante, vocês podem orar com as mãos levantadas para os céus, mas eu não vou atender. Podem fazer muitas orações, mas não ouvirei nenhuma delas. E sabem por quê? Porque suas mãos estão sujas com o sangue de suas vítimas. Deus está dizendo para os judeus e para nós, e para a igreja de Efésios, para a igreja que nós lemos que se afastou, que eles eram capazes de estarem no pecado, e mesmo estando no pecado, eles iam para o templo, eles levantavam a mão sem arrependimento, eles levantavam a mão sem a consciência. Queridos, levantar a mão no templo, no louvor, é em honra a Deus. E como é que eu vou levantar a mão se eu não estou sentindo a presença de Deus, se eu não estou me relacionando com Deus, se eu estou me afastando de Deus? Isso é religiosidade. Eu creio que todos aqui já experimentaram o poder de Deus, já experimentaram a misericórdia dele. E nós temos que mantermos nesse amor e nessa misericórdia, por temor a ele, por temor a quem ele é.
Nós temos que manter esses princípios vivos em nós. O livro de Mateus faz um alerta muito sério. Lá Mateus 7, do versículo 22 ao 23, diz assim: ouça, porque a palavra diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, o que Deus requer de nós é uma vida separada do mundo, não uma vida de aparência. Uma vida de aparência é uma vida religiosa. Uma vida de aparência é aquela vida que me faz colocar um terninho para ir no culto todo dia, no domingo, que faz as mulheres se arrumarem, que põe a Bíblia embaixo do braço. A única vez na semana que é pega a Bíblia é quando você vai para o culto, põe embaixo do braço. Isso é religiosidade, você não está vivendo com Deus, você está vivendo uma vida de aparência. Você quer que os outros olhem e digam assim: oh, lá vai um homem de Deus, e isso te enche de orgulho. Quando o próprio Deus pode estar dizendo: filho, você está desviado de mim, volta ao primeiro amor, volta ao entendimento. Não é a tua aparência que conta, está nesse texto de Isaías, queridos, não é a tua aparência, é o teu coração que conta. Só que muita gente vive na aparência, queridos. Quando nós esquecemos do primeiro amor, nós esquecemos quem nós éramos. E nós nos esquecemos de onde Jesus nos retirou. E nossa vida com Cristo passa a ser de aparência, para que os outros vejam quem nós somos agora, como nós somos bonzinhos, como nós somos é, presentes na presença do Senhor. Queridos, nós não somos bonzinhos nunca, porque a palavra diz que nosso coração é enganoso. Nós somos justificados por Jesus e não podemos nunca nos esquecer disso. Os que se esquecem do verdadeiro valor do sacrifício de Jesus começam a agir por aparência. Esquecem da cruz, esquecem do valor da cruz, esquecem do que aconteceu no Calvário. E eles ficam de forma aparente só para se mostrarem. E a palavra que nós lemos em Isaías diz que Deus não se agrada disso. Jesus, em vida, fez uma repreenda muito grande aos fariseus, que viviam de aparência. Em Mateus 23, 27 e 28, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Nossa vida com Cristo tem que ser autêntica. Nós temos que buscar a vontade dele. Nós temos que buscar a ele em todo momento. Não nos esquecer que é a misericórdia dele que nos transforma. Nós não somos bonzinhos. É por causa da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. E a palavra diz que isso se renova a cada manhã. Isso mostra quem nós somos, queridos. E mostra o que nós temos que buscar. É o amor de Deus por nós que é tão incomensurável, é tão grande, que ele mesmo diz como mudar. Queridos, como eu amo a palavra. Porque se Deus vem e dá uma pancada dessa, e eu não sei de vocês, mas eu lendo esse texto de Isaías, eu falei: Deus, que pancada, que pancada. Só que a partir do versículo 16, ele começa a dizer: queridos, eu vou ensinar vocês, meus filhos amados, eu vou ensinar vocês como mudarem. E lá no versículo 16, ele diz assim: arranca a maldade do seu coração e começa a buscar a minha presença. Versículo 16 diz assim: lavem-se, limpem-se de seus pecados, não quero mais ver toda essa maldade, parem de fazer o mal. Queridos, quando nós começamos a nos lembrar onde nós paramos de praticar os princípios e valores, nós passamos a deixar de viver uma vida de aparência e passamos a voltar à presença do Senhor. Permita nessa manhã que Jesus sonde o seu coração e te revele onde você caiu e onde você começou a fazer um desvio
no curso da sua vida. Peça ajuda a Cristo e volte ao seu amor, volte à vida que Jesus tem para cada um de nós. Deixe que Cristo limpe os nossos corações e que nós possamos agradecê-lo por isso. Mas Deus ainda ensina mais. Ele diz lá no versículo 17: se arrependam. Ele diz lá: aprendam a fazer o bem, a ser honestos, a agir com justiça. Ajudem aqueles que são explorados, defendam o direito dos órfãos, protejam as viúvas. Deus está pedindo o verdadeiro arrependimento. Ele está pedindo que nós entendamos os princípios e valores dele. A igreja de Efésios, que foi o texto que nós lemos no começo, estava precisando se arrepender e voltar ao primeiro amor. A principal palavra que Jesus diz a esses religiosos lá em Apocalipse 2:5 é: arrependam-se, vejam aonde vocês caíram e voltem. Queridos, o arrependimento é indispensável, senão nós não vamos conhecer o Senhor. O arrependimento mostra que eu estou errado e que eu preciso de uma direção nova. Eu preciso mudar o meu padrão. E só quando eu me arrependo e entendo a misericórdia, o amor, a graça de Deus sobre a minha vida, é que eu experimento no meu coração esse verdadeiro arrependimento e mudo. E quem faz isso é o Espírito Santo, queridos. Não se feche ao poder do Espírito. Deixe que o Espírito ministre no seu coração e mostre. Mas, pastor, eu sou bonzinho, cuidado, nosso coração é enganoso. Mas, pastor, eu faço tudo que Deus pede. Será? Será que faz mesmo? Será que você faz de coração genuíno? Eu não estou aqui julgando ninguém. Eu estou te dizendo, abra o teu coração para o Espírito e deixa que Ele toque no teu coração com as respostas corretas. Queridos, no versículo 18, Deus mostra toda a graça dele, o amor, toda a graça dele sobre nós. Ele começa o versículo 18 dizendo assim: venham, vamos discutir esse assunto juntos, diz o Senhor. Queridos, nós temos um Deus que nos chama a estar na presença dele. Nós temos um Deus que quer relacionamento conosco. Assim como ele tinha relacionamento com Adão, quando ele vinha em toda a viração do dia para falar com Adão, Deus está nos convidando a ter um relacionamento genuíno com ele. Deus está dizendo: venham, venham, vamos discutir, vamos conversar, senta na minha frente, olho no olho, vamos ter um relacionamento. Deus está buscando relacionamento, queridos. Não que a gente siga a regra para estar na presença dele. E ele continua dizendo: por mais vermelhas que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu limparei essas manchas completamente e as deixarei brancas como a neve fresca. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei brancos como a lã. Deus está dizendo: eu amo tanto vocês, que se vocês vierem verdadeiramente à minha presença, buscarem o verdadeiro relacionamento comigo, eu perdoo vocês, mesmo que a gente não mereça. Amazing Grace, que eu falei lá no começo, de John Newton, fala disso, por isso que é um louvor lindo. Ele diz: como pode Deus ter amado um miserável como eu? E quando eu ouço esse louvor, eu lembro que eu também fui miserável. Eu pergunto: como Deus pode amar um miserável como eu? E ele diz aqui: vem na minha presença, entra na minha presença. Deus nos chama a ir na sua presença, na presença dele. Ele nos está convidando como um pai que ama muito os seus filhos, a entrar num nível de comunhão maior, num relacionamento de entendimento de quem ele é, um verdadeiro relacionamento. E não importa o quanto nós nos desviamos do primeiro amor, o Senhor está pronto a nos perdoar sempre, queridos. Porque ele não fala no perdão só nesse trecho de Isaías. Eu vou selecionar só 2 textos. Sem falar de 1 João, que diz que ele está sempre a nos perdoar se nós confessarmos.
Mas Provérbios 28, no versículo 13, no finalzinho, diz assim: mas o que confessa e deixa os seus pecados alcançará misericórdia. Salmo 51, no 17, diz: a um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Jesus está aqui hoje, queridos, para mudar a história de quem for preciso. Colocar um marco, colocar uma bandeira em cima de nós para nos lembrar de como nós agíamos no primeiro amor e nos levar a agir dessa forma de novo. E agir no primeiro amor é se importar com Cristo, vivendo uma vida de valores e princípios de Deus nessa terra, sendo embaixadores deles. E no versículo 19, Deus diz o seguinte: tá bom, vai. A minha meta, o que eu quero de vocês é que vocês se relacionem comigo. Que vocês se relacionem genuinamente, que se relacionem pelo amor, que se relacionem de uma maneira verdadeira. Mas ele diz assim no versículo 19: se ao menos vocês me obedecessem, poderiam comer dos melhores frutos dessa terra que essa terra produz. Se ao menos. Obediência não é o foco na presença do Senhor. Obediência é aquilo que tem aqueles que não conseguem o relacionamento pleno, queridos. Porque se nós temos um relacionamento pleno e verdadeiro com o Senhor, eu não preciso ficar me esforçando para obedecer. Eu amo porque eu obedeço porque eu amo. Queridos, o segredo é entender o amor de Deus e buscar o relacionamento dele. Porque quando eu sinto essa presença, quando eu experimento essa verdade de Deus para minha vida, obedecer é fácil. Obedecer é simples. E aí não é se ao menos vocês me obedecessem. A gente obedece. Mas Deus é tão misericordioso que ele está dizendo: tá bom, vocês podem não entender meu amor, vocês podem achar que eu sou um pai duro, que eu sou um pai que cobra demais, mas se pelo menos vocês me obedecessem, queridos, tem coisa melhor do que a obediência. Tem um relacionamento pleno. O que Deus quer, e ele falou no versículo 18: venham e sentem na minha presença, conversem comigo, abram o seu coração. Falem comigo como filhos, e eu os ouvirei como um pai que ama. Mas se você não consegue fazer isso por algum motivo, então pelo menos obedeça. É Deus falando, queridos. É Deus falando. Se nós obedecermos, a palavra diz que nós vamos comer dos melhores frutos que essa terra produz. Isso é a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Querido, eu já estou encerrando. Voltemos ao primeiro amor. E o primeiro amor significa aquele amor genuíno que a gente tinha por Cristo, queridos. Significa aquela verdade que vinha sobre as nossas vidas. E a palavra dá um alerta: reconheça onde você parou de ter esse relacionamento e começou a entrar pelas questões religiosas. E volta. E volta. Vocês viram no começo do Apocalipse, no versículo 2 e 3, como Jesus elogia a igreja de Efésios, como Jesus elogia aquilo que estava acontecendo. Só que no versículo 4 ele diz: todavia, vocês esqueceram de mim. Queridos, que a gente não esqueça de Jesus. Nunca, nunca. Do que aconteceu naquela cruz, do que aconteceu no Calvário, de tudo que ele ensinou, que a gente não esqueça. E aí nós precisamos nos lembrar mais ainda do que ele diz em Apocalipse 2:5. Ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Eu sei que Jesus está aqui hoje. E se você abrir o seu coração e por acaso, e por algum momento, alguma dessas coisas estiverem acontecendo sobre sua vida, eu sei que Ele, no poder do Espírito, se você abrir o seu coração nessa manhã, Ele vai te lembrar aonde você desviou por um momento do caminho. Por um momento.
Porque o que Ele quer é que você volte à presença dEle. Volte à presença de um Jesus que ama. Volte à presença de um Jesus que pede alegria. Volte à presença de um Jesus que entende quem você é e que vai te transformar naquilo que Ele quer que Ele quer que você seja, se você deixar, se você permitir. Sem religiosidade, sem dogmas, mas com alegria. Como diz no livro de Neemias, a força do Senhor é a nossa alegria. Por isso que o Salmo também diz que com alegria nós entramos nos átrios do Senhor. Esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o Deus que nos resgata. Daqui a pouquinho eu quero orar com vocês. Aliás, eu vou fazer diferente. Eu quero orar com vocês. Depois eu vou pedir para o Fernando fazer um louvor. E aí eu deixo o Espírito tocar no coração deles. Queridos, coloque nessa manhã o que estiver no seu coração. Se você acha que a tua vida fez um pequeno desvio, e aí se ele é pequeno ou é grande, não liga, queridos. Foi um desvio. Peça nessa manhã para que o Espírito sonde o seu coração. Mostre, como Jesus diz à igreja de Efésios, mostre aonde você desviou e volte à presença dele. Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu incomensurável amor sobre as nossas vidas. Por essa graça que o Senhor derrama sobre nós. Por esse amor tão grande, que a todo tempo, em todo momento, apesar de nos exortar, e muitas vezes nos exortar com dureza, o Senhor, na sequência, logo depois, traz o consolo, traz a alegria e nos faz lembrar desse amor e dessa graça que nos mantém na tua presença. Senhor, eu te clamo nessa manhã, eu te clamo no início dessa semana, que o Senhor tenha mais relacionamento conosco, que nos ensine a buscar a tua presença. Quando o Senhor diz no versículo 18 de Isaías 1 que nós lemos, venha e sente-se junto a mim, eu quero me sentar junto ao Senhor. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a te buscar dessa maneira. Ensina-nos a te buscar de verdade, Senhor. E não por dogmas, por regras, por religiosidade. Nos ensina a buscar de verdade a tua vontade. Senhor, eu anseio ter mais relacionamento contigo. Eu anseio ter uma vida de relacionamento verdadeiro, onde o Senhor todo dia venha e fale comigo de uma maneira profunda. Onde eu possa colocar os meus erros na tua presença e pedir que o Senhor me ajude a superar os erros que eu ainda cometo. Ah, Senhor, como eu preciso da sua ajuda. Como eu preciso do seu amor sobre a minha vida. Como eu preciso que o Senhor não deixe que eu retorne a quem eu era. Como eu preciso que o Senhor me lembre a todo dia de onde eu saí, para que cada vez mais eu dê ao Senhor toda a honra e toda a glória pela misericórdia que o Senhor fez com a minha vida. Senhor, toca corações nessa manhã, transforma vidas nessa manhã, retira pesos que alguns irmãos e irmãs aqui estão sentindo. A tua palavra é leve, o teu jugo é suave. O Senhor não nos acusa, o Senhor só nos chama a conversar com o Senhor. Senhor, mostra isso aos corações e permita com que nós nos lembremos e voltemos a ter aquela alegria, aquele amor, aquela graça de sentar na tua presença, conversar com o Senhor de uma forma alegre, não como um peso, mas como uma alegria muito grande no coração. Senhor, em nome de Jesus, se alguns aqui estão deixando com que o fogo do Espírito se apague ou mingue, que o Senhor acenda esse fogo de uma maneira poderosa. Senhor, se tem pessoas aqui que oravam em línguas e deixaram de orar, que o Senhor toque e traga a tua verdade. Se tem pessoas aqui que estão deixando de usar os seus dons e talentos para que outros vejam o teu amor e tua graça, Senhor, mostra que usar o teu dom e talento é a maior alegria que nós podemos ter, porque foi um presente que veio do Senhor. Senhor, mostra que os presentes que vêm do Senhor são uma alegria nas nossas vidas.
e que, como presente, nós temos que mostrar aos outros que nós ganhamos. É isso que são os seus dons e talentos presentes, que nós devemos usar para crescimento e engrandecimento de outras pessoas. Senhor, em nome de Jesus, traz cura sobre corações feridos, feridos por palavras lançadas por homens, por palavras lançadas por pessoas que não estavam num relacionamento com o Senhor no momento em que falaram, e que por uma palavra dada na hora errada e da maneira errada feriu corações. Tira, Senhor, cura, traz cura sobre esses corações, para que a plenitude do Senhor habite novamente em quem precisa, em todos nós. Meu Deus, obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. Eu sei que nesse momento o Senhor está ouvindo as orações dos meus irmãos e irmãs e tudo aquilo que eles têm colocado na tua presença. Eu peço que tudo isso suba como um aroma suave ao Senhor e que o Senhor atenda essas orações. Que nós saiamos daqui fortalecidos ao longo dessa semana e busquemos relacionamento com o Senhor, para que tudo que a gente venha a fazer, nós façamos com alegria, entendendo o teu amor e a tua graça, um amor que inunda as nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém e amém.